Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão, tudo bem? Hoje é dia 9 de junho de 2021, quarta-feira, e nós vamos novamente juntos fazer a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre o livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 160, que diz: eu estou em casa e o medo é o estranho aqui. A nossa heroína está se despedindo de forma bastante assertiva dela mesma, que carrega uma trouxinha, o cachorrinho está observando e ela está pondo essa parte falsa, esse eu falso dela para fora de casa e assumindo o comando, porque era esse eu falso que dominava a casa dela. Quem é esse eu falso? É o ego. Vamos aos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. À medida em que você lê essa lição, você se dá conta de quão frequentemente você é tomado pelo medo? Você se dá conta de quantas vezes você assiste a filmes, né, de terror ou programas de TV aterrorizantes, né, que te despertam medo? Aquela música que eles tocam, aquela música de suspense, ela tem a intenção de assustar vocês. Acredite nisso ou não, ela tem a intenção de separar vocês do seu conhecimento de Deus. É exatamente por isso que nós insistimos que vocês parem de assistir a filmes violentos, programas de TV assustadores, as notícias e coisas afins. Tradução literal, tá, gente? Eu não introduzo frases, não. Quem lê em inglês, quiser comprar o livro, tá disponível no site da Amazon, pode conferir que eu tô fazendo a tradução o mais literal possível. Erros eventuais, peço perdão, todos minha responsabilidade. Cada vez que você expõe a sua consciência ao medo, e o medo incita o seu coração e a sua mente, você se torna mais e mais separado do amor. Você se torna mais e mais separado daquele que você chamaria de Deus, você mesmo, o seu eu verdadeiro. Hoje nós pedimos que vocês façam um pacto de não mais assistir informação assustadora e horrorizante. À medida em que você escuta, quando você escutar no rádio, quando você estiver escutando o rádio e ouvir sobre um crime local, desligue o rádio. Não sujeite a sua mente a informações odiosas, despertadoras de ódio ou que induzem o medo. Quando você desligar o seu computador ou a sua televisão, se você ainda tiver uma, né, ele está falando da televisão, você vai reconhecer o momento em que o medo é incitado em você. Você escolheria assistir esses programas, né, esse tipo de informação, se você soubesse que isso está te causando sofrimento? Você escolheria assistir se você soubesse que isso realmente separa você da sua conexão com o divino? Você ainda escutaria? Se você fizer isso, então você está fazendo uma escolha intencional. Você usa o seu livre-arbítrio para mascarar de si mesmo a sua verdadeira natureza, bem como o amor que é a sua herança natural. Esteja consciente de como e para que você usa o seu livre-arbítrio. Quando você vai ao cinema, você está sendo dirigido pelo que a sociedade dita? Muitas vezes. Você assiste a filmes nos quais centenas de pessoas são mortas? Já assisti muito, agora parei.
Você assiste filmes sobre infidelidade e ideias horrendas sobre os relacionamentos e o sexo oposto? Por que você quereria assistir esse tipo de informação? Pare e pergunte a si mesmo. Por que eu estou indo ver esse filme? É porque eu fui seduzida a acreditar que essa estrela de cinema é tudo no mundo para mim? Perguntem a si mesmos essas questões, meus queridos. O medo não é o seu lar natural. O amor, sim, é. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos ver vocês novamente amanhã. Bom, gente, muito importante essa lição. Reiterando aqui que eu procuro ser bem literal nas minhas traduções, tá? Não estou trazendo informação que não esteja no livro. Já há muito tempo eu parei, graças a Deus, de ver filmes, de ver televisão comum. Eu vou contar uma coisa pra vocês, eu nunca tive TV a cabo na minha vida, nunca paguei pra assistir televisão na minha vida, nunca tive TV a cabo. O porquê disso? Porque eu sabia que isso ia me roubar um tempo que eu preferia gastar com outras coisas mais importantes, né? Leituras, estudos, enfim, trabalho, né? Até atividade física. Então, nunca paguei para ver TV, né? E efetivamente, de uns anos para cá, até a TV aberta ficou insuportável, então eu tive que parar de ver. Hoje em dia eu tenho alguns aplicativos de filmes, mas tenho visto muito pouco filme. E informação, então, notícia, eu me informo basicamente pelo Twitter, porque antigamente também eu tinha assinatura de alguns jornais, assinatura eletrônica de alguns jornais, e comecei a ver que os posicionamentos não estavam se adequando aos meus, então eu cancelei as assinaturas, foi até bem difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês? Sobre o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui. A ideia central dessa bronca que ele está dando na gente é que ele está dizendo para a gente que a gente é programado pelas informações que nos chegam, né? E é assim mesmo, a gente é programado a acreditar em certas coisas, a gente é programado a ver o mundo de determinadas maneiras, né? Não tem aquele filme que influenciou toda uma geração? Então, aquele filme programou uma geração para pensar daquela maneira. E a grande questão é, essa programação me interessa? Essa programação, ela é uma programação que me leva para Deus ou que me afasta de Deus? É disso que ele está falando aqui. Então ele pede que a gente tenha muita atenção com aquilo que a gente vai deixar entrar no nosso lar, que é esse lar que ele fala aqui no início da lição. Eu estou em casa, o medo é estranho aqui. O medo é o estranho aqui, melhor dizendo. Então o medo é assunto do ego. O medo é o assunto do sistema de pensamento do ego. Medo, falta, escassez, separação, limitação, desconexão. Não tem como você viver no sistema de pensamento do ego que te diz que Deus te abandonou e que você está separado de Deus. Se você... Enfim, não tem como você não ter medo operando dentro desse sistema, né? Você está se sentindo desconectado de Deus, então como é que você não vai ter medo, né? E eu posso enumerar aqui para vocês vários medos que eu já levanto da cama sentindo. Mas a diferença é que hoje eu já estou treinada de saber que isso não é o meu ser real, né? Então a ideia central dessa lição hoje é você saber que você está em casa. A sua casa, o que é? É a sua mente, né? Eu estou em casa, eu estou na minha mente. E a minha mente está curada, eu estou na minha mente certa, na minha mente que funciona a partir do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, que me lembra que eu estou unida a Deus. Então, se eu estou nessa minha mente certa, conectada com Deus, então o medo de fato é o estranho aqui. Porque imaginem Deus como uma figura física, vocês podem imaginar isso na figura de Jesus,
Imaginem que Deus está segurando na sua mão. Você está com a mão levantada e Deus está segurando na sua mão. Você teria medo? Não teria, né? Então, esse é o pulo do gato dessa lição, né? É você saber que ao se conectar com a sua mente certa, que é o que a gente está fazendo aqui todos os dias, a gente está se treinando, estamos nos treinando a pensarmos com a nossa mente certa. E se a gente está se treinando nessa reconexão, esse medo a cada dia que passa, ele vai diminuir, é inevitável. À medida em que você faz o seu treinamento, que o amor enche a sua mente, esse medo diminui. Muitas vezes podem vir algumas emoções difíceis para você olhar. Por quê? Porque o medo, o amor, à medida em que o amor entra dentro das nossas mentes a partir dessa conexão, o amor vai expulsar tudo aquilo que for diferente dele, né? Amor e medo não podem coexistir. O amor não tem opostos, o curso fala isso. E o medo, o que é? O medo é apenas a ausência de amor. E o medo, ele vai assumir duas formas principais na sua vida, né? Diria 3. Ele vai assumir a forma de raiva, ele vai assumir a forma de culpa e ele vai assumir a forma de vergonha de si mesmo. São as formas mais insidiosas, principalmente culpa e vergonha são as centrais, né? A raiva já é uma derivação de desses dois sentimentos. Mas, na verdade, tudo isso são expressões do medo, né? Então, só existe, você só pode escolher entre estar no estado do amor ou no estado do medo. Porque se você está no estado do amor, você está conectado com o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Se você está no medo, você está se conectando com o ego. E aí é muito simples, você se reconecta e fala, eu tô com medo. Então eu não tô pensando, eu não tô compartilhando os pensamentos de Deus. Então você volta para o seu centro. É sobre isso que essa lição está falando aqui, né? Então você está declarando que o ego não governa mais a sua mente. Por isso que a bonequinha convida de forma assertiva que aquele eu falso dela se retire, porque ele não governa mais a mente dela. Por que ele não governa mais a mente dela, Jaqueline? Você vai me perguntar. Porque ela fez essa opção. Porque ela fez a opção de acreditar no ser real dela. Ela fez a opção de reconexão. E essa opção, gente, é momento a momento, é hoje, é daqui a 1 hora, é daqui a 2 horas, é meia-noite, é amanhã de manhã, é durante a noite, se eu tiver um pesadelo. Em todos os momentos eu tenho que reafirmar a minha conexão. É o orar e vigiar, né? Então, a sua mente, ela vai ser ou o lar do amor ou o lar do medo, dependendo de quem você escolher dar ouvidos. Aí é que entra o seu livre-arbítrio. E eu vou fazer um desafio para vocês. Quem tiver aqui com medo da pandemia, particularmente, desliga as notícias. Tome os seus cuidados, você já tem toda a informação que você precisa ter. Tome os seus cuidados, viva a sua vida do jeito que você acha que é possível hoje e desliga todos os meios de comunicação. Tá? Você vai ver como o seu nível de medo vai diminuir absurdamente, né? Aliás, na minha opinião, essa pandemia é uma pandemia de medo, né? De espalhar medo. Porque qual é o lance por trás do medo? É o controle. Quando uma pessoa está com medo, ela é muito mais facilmente controlável. E aí é mais fácil para a gente seguir a agenda das pessoas que governam o mundo. Só por hoje, porque estamos em processo de ascensão, não é? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Ele diz assim, a Helen cita Mateus 19,6. O que Deus juntou, o homem não pode separar. O que Deus juntou, nesse caso, é o pai e o filho, e o homem não pode separar. Então, Jesus faz com ela uma reinterpretação desse versículo, né? Que depois eu fui olhar lá e aparentemente está falando do casamento entre homem e mulher e não era bem sobre isso aparentemente que ele estava falando. Ele estava falando que se Deus juntou o pai e o filho, se eu, filho e meu pai somos um, o homem não pode separar, o ego não pode separar. Então lembrem-se disso, meus queridos, e façam a escolha de hoje ouvir o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo.
Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.